14 de outubro de 2012. Milhões de telespectadores assistem à ascensão do paraquedista Felix Baumgartner até a borda do espaço, dá um pequeno passo e depois cai livremente cerca de 120 mil pés até a Terra durante a sua descida. Não só quebrou a barreira do som como também uma mão cheia de recordes mundiais. No entanto, este espetáculo não foi realizado pela NASA ou pela SpaceX. Quando olhamos mais de perto, vemos o inconfundível símbolo da Red Bull. Claro que este é apenas um dos inúmeros exemplos das estratégias de marketing extremas e pouco ortodoxas da Red Bull, que é responsável por histórias de saltos de moto, snowboarding num vulcão ativo, para não mencionar o fato de ser proprietária de várias equipes de futebol, de corrida e de esportes. Então, como é que esta simples bebida energética, que começou por ser um obscuro xarope medicinal, se tornou não só um dos maiores disruptores da indústria das bebidas, mas também um dos produtos mais bem comercializados de sempre? 8 bilhões de latas em 172 países, mais do que uma lata por cada pessoa no planeta e, apesar disso, a Red Bull teve o seu início mais improvável e humilde. Nasceu na zona rural da Tailândia, e os seus pais eram agricultores de patos que também vendiam fruta, tinham muito pouco dinheiro e não podiam dar aos filhos uma educação formal, pelo que Chelil cresceu trabalhando numa quinta com poucas perspectivas. No entanto, quando os pais o mandaram para Bangkok para trabalhar com o irmão como representante de vendas de produtos farmacêuticos, trabalhou arduamente e poupou dinheiro suficiente para, em 1956, poder abrir a sua própria pequena empresa, a que chamou de TC inicialmente. A empresa destinava-se apenas a vender medicamentos, como antibióticos, que ele importava. No entanto, por esta altura, as empresas farmacêuticas japonesas tinham começado a criar xaropes de ervas com a designação de tônicos energéticos. Trabalhadores de colarinho azul que precisavam de energia muito mais do que os trabalhadores da construção civil, agricultores, pessoas que fazem muito trabalho físico que requer atenção e energia constantes. Por isso, depois de analisar as fórmulas de outras bebidas no mercado, Chelil criou o seu próprio elixir semelhante, contendo vitaminas B e um químico chamado taurina. Mas o que realmente diferenciava a mistura de Chelil da concorrência era a inclusão de grandes quantidades de açúcar, dando ao xarope um sabor mais apelativo e ainda mais energia. A razão para a escolha é que Chelil queria a marca enraizada em imagens de força e poder. No entanto, a sua bebida não foi um sucesso da noite para o dia, na altura em que produtos de países como o Japão e a Coreia do Sul dominavam o mercado. Mas a decisão de Chelil de se concentrar mais nas zonas provinciais e rurais da Tailândia, ao contrário dos seus concorrentes que se concentravam em grandes cidades como Bangkok, provou ser uma escolha correta. Para começar, Chelil deu algumas amostras gratuitas a caminhoneiros que trabalhavam muitas horas e precisavam de ajuda para se manterem alerta e apresentou-a como um estimulante para melhorar a energia e a concentração. Depois, a marca cresceu de boca em boca e começou a ganhar popularidade entre a classe trabalhadora tailandesa. Utilizando o dinheiro das vendas iniciais, Chelil começou a patrocinar combates de Muay Thai, a arte marcial mais popular da Tailândia e uma grande parte da cultura tailandesa. Esta foi uma excelente estratégia, porque a maioria das outras bebidas energéticas da época eram bastante genéricas, ao passo que, desde o início, Chelil se concentrou na construção de uma marca e a sua bebida quase se tornou um símbolo de perseverança entre a classe trabalhadora. Em 1980, o seu produto tinha se tornado um grande sucesso em toda a Tailândia, mas foi um encontro improvável com um empresário austríaco que vendia pasta de dentes que, em breve, faria desta bebida um império global de vários milhares de milhões de dólares. Embora tenha sido Chelil o primeiro a criar a bebida que mais tarde se tornaria conhecida como Red Bull, foi um homem chamado Dietrich Mateschitz que ajudou o negócio a tornar-se no que é hoje. Dietrich tinha estudado comércio mundial na Universidade de Comércio em Viena, embora entre festas, viagens e perseguição de mulheres, e tenha demorado 10 anos para se formar. As suas ideias imaginativas e selvagens, depois de se licenciar, trabalhou até se tornar diretor de marketing internacional de uma empresa alemã chamada Blendags, que fabricava produtos como cremes para pele, shampoo e pasta de dentes. No âmbito do seu trabalho, Dietrich tinha de viajar por todo o mundo, o que significava muitos dias e noites longos em aeroportos e voos, numa viagem particularmente cansativa da Europa para a Tailândia onde deveria participar numa reunião importante. Sentiu-se tão cansado que foi a uma loja local e perguntou se havia alguma coisa que o pudesse ajudar. Foi aí que descobriu a bebida energética Chelil's Kraken Dang. Dietrich experimentou-a e, em apenas alguns minutos, não só se sentiu mais energizado como já não tinha o jet lag e tornou-se um ávido consumidor do produto, mas nessa altura, só estava pouco tempo depois, Dietrich leu num jornal que o maior contribuinte do Japão era outra destas bebidas energéticas, o que lhe confirmou a popularidade destes produtos na Ásia e, no entanto, não havia nada parecido no Ocidente.
O plano de Dietrich era pegar na bebida energética internacional de Chelio e introduzi-la nos consumidores europeus. Depois de um pouco de persuasão, os dois homens entraram juntos no negócio, cada um colocando $500 mil das suas poupanças. Concordaram que Dietrich dirigiria a parte operacional, enquanto Chelio continuaria a concentrar-se na parte do produto. Ambos ficaram com 49% da empresa e os restantes 2% foram para o filho de Chelio. A primeira grande decisão de Dietrich foi que deveriam formar uma nova empresa separada, Forlés, chamada Red Bull, que seria mais simples e mais memorável do que a tradução literal de Red Gore. Assim, em 1984, a Red Bull foi oficialmente fundada no país natal de Dietrich, a Áustria. Dietrich também disse que, para se sentirem como um produto premium, tinham de ter um preço premium e, por isso, cobraram quase o dobro do que os consumidores estavam habituados a pagar por outras bebidas gaseificadas. Esta alta cotação parecia uma jogada muito arriscada, mas, mais tarde seria crucial para o sucesso da empresa. Energia, concentração e potencial, o que mais tarde causaria controvérsia, mas por agora, em 1987, o Red Bull estava finalmente pronto para ser lançado no Ocidente. A Red Bull foi lançada na Áustria e, para criar o campo premium teatral Vantage, a bebida foi inicialmente oferecida nas estâncias de esqui austríacas da moda. E uma força de vendas de 6 pessoas, uma vez que tinham um orçamento de marketing extremamente pequeno, Dietrich sabia que não podia pagar anúncios de televisão caros ou campanhas elaboradas como outras empresas de bebidas. Em vez disso, confiou inicialmente em estratégias de marketing mais criativas e de baixo custo para espalhar a palavra sobre a Red Bull. Em primeiro lugar, chegaram a estudantes universitários populares, carismáticos e influentes, deram-lhes caixas de Red Bull gratuitamente e fizeram-nos conduzir pelo campus em mini-coopers decorados com enormes latas de Red Bull no topo. A ideia era que estes estudantes populares moldassem os hábitos de compra dos seus amigos e colegas. De fato, começaram mesmo a contratar mulheres atraentes para serem garotas Red Bull e distribuírem bebidas gratuitas nos campos universitários. Entretanto, os vendedores da Red Bull, chamados mosqueteiros, ofereciam chamadas gratuitas aos bares, inspirando os barmen a apresentarem a bebida em novas células de coquetéis, o que ajudou a Red Bull a tornar-se conhecida como uma mistura com bebidas alcoólicas. Todas estas táticas foram bem-sucedidas e a Red Bull vendeu mais de 1 milhão de latas no primeiro ano. No entanto, financeiramente, tiveram perdas nesse ano, uma vez que tinham dado muitos produtos gratuitos como parte dos seus esquemas de marketing, mas Dietrich sabia que investir na sua marca, especialmente nas fases iniciais, pagaria dividendos mais tarde, e estava certo. No segundo ano, as vendas duplicaram para 2 milhões de latas e novamente para 4 milhões de latas no terceiro ano. Popular na Alemanha, mas na verdade não conseguiam produzir latas suficientes para acompanhar a procura. É claro, apesar do crescimento, competir na publicidade convencional, como anúncios na TV, ainda era uma opção muito cara. Dietrich sempre adorou desportos radicais e percebeu que poucas grandes empresas pareciam estar patrocinando estes eventos, como por exemplo o mergulho em penhascos. O patrocínio de desportos radicais ajudou a vender Red Bull como mais do que apenas uma bebida energética, mas um estilo de vida. Embora nessa altura o mercado das bebidas energéticas se tivesse tornado um mercado número 1. 7 bilhões, e por conseguinte, muito mais concorrência tinha entrado no mercado e, ao contrário de outras bebidas rivais como a Coca-Cola, a Red Bull não tinha uma fórmula secreta patenteada. Claro, o Red Bull não tem uma fórmula secreta patenteada, todos os ingredientes estão claramente rotulados na lata e, inicialmente, o Red Bull oferecia literalmente apenas um sabor que, normalmente, tinha um mau desempenho nos testes de sabor e, no entanto, apesar de tudo isto, as vendas do Red Bull continuaram aumentando. Numa entrevista, perguntaram a Dietrich por que é que ele não tentou fazer um produto com melhor sabor, ao que ele respondeu que o Red Bull nunca foi sobre o produto em si, mas sim sobre a construção de uma marca em torno de uma experiência que se vê no seu núcleo. O objetivo era trazer os clientes para o mito em evolução, em vez de tentar enfiar um produto nas suas vidas. Para conseguir, a empresa fez grandes esforços para se associar a uma coleção crescente de eventos e espetáculos que atraem os clientes para a marca. Tudo começou com a lenda austríaca da Fórmula 1, Gerhard Berger, que se tornou o primeiro atleta patrocinado pela Red Bull em 1989, mas hoje a empresa patrocina mais de 500 atletas, temerários e aventureiros que abrangem todo o campo dos desportos profissionais e amadores, desde o futebol ao hóquei no gelo, passando pela Fórmula 1 e agora até pelos esportes. A abordagem a longo prazo é extremamente eficaz, porque,
por exemplo, ao possuir uma equipe como os New York Red Bulls, sempre que os meios de comunicação social ou os adeptos discutem a equipe, a Red Bull entra naturalmente na conversa e no subconsciente das pessoas. E se está a pensar que o recorde atual é de 258 pés, ao criar eventos em que este produto pode ser servido, a narrativa da sua marca pode ser revelada. A Red Bull voltou a transformar com sucesso as despesas num fluxo de receitas bem-sucedido. Fora do mundo do desporto, a Red Bull também patrocina eventos de arte e música, como Lollapalooza e Austin City Limits. Claro, em 2012, a empresa estava enviando Daredevils para o limite do espaço para saltarem em queda livre a mais de 800 milhas por hora e, apesar de ter levado anos planejando e dezenas de milhões de dólares, parece que valeu a pena. O vídeo do YouTube estabeleceu um recorde mundial para o maior número de transmissões em direto simultâneas e atingiu mais de 120 milhões de visualizações. Quando a Red Bull criou estes eventos memoráveis ou estabeleceu recordes mundiais, são muitas vezes comentados ou vistos muito tempo depois de acontecerem, proporcionando um grande retorno a longo prazo sobre o seu investimento. Mas aqui está a parte mais interessante e única da estratégia da Red Bull. Durante todos estes eventos e espectáculos que a empresa organiza, quase nunca se referem à sua bebida. Por exemplo, com a queda livre de Felix Baumgartner, que bateu o recorde, a maioria das empresas teria provavelmente assegurado que, quando ele aterrou, foi visto bebendo uma lata de Red Bull, mas não houve qualquer menção à bebida e isso deve-se ao fato de a publicidade da Red Bull não parecer frequentemente publicidade. Num mundo em que somos inundados com anúncios na nossa cara e imagens de vendas, esta abordagem mais sutil é eficaz, uma vez que não barateia o espetáculo. Não parece que estamos vendo um anúncio, parece que estamos apenas vendo algo simbólico de uma empresa. A verdade é que a Red Bull não é realmente uma empresa de bebidas, é uma empresa de marketing e, como resultado, eles foram capazes de posicionar a Red Bull como um produto de estilo de vida premium, o que é irônico, porque é totalmente o oposto de como começou na Tailândia para os trabalhadores de colarinho azul. A receita não mudou realmente, é apenas o poder de um grande marketing e de uma marca que, como resultado, em alguns países, a Red Bull tem hoje mais de 80% da cota de mercado das bebidas energéticas, e desde 1987, foram vendidas mais de 100 bilhões de latas em todo o mundo. O Red Bull foi proibido em vários países ao longo dos anos, sendo mais famoso em França, quando um adolescente morreu depois de beber várias latas de Red Bull durante um jogo de basquetebol. O teor de cafeína da bebida era excessivo e que alguns dos outros ingredientes do Red Bull poderiam não ser tão seguros como se dizia. No entanto, em 2008, a versão completa do Red Bull estava à venda em França, uma vez que a Red Bull argumentou com sucesso que não havia provas suficientes de que qualquer um dos ingredientes fosse prejudicial. Não é exatamente saudável, mas também não é o suficiente para ser proibida. Depois, na Alemanha, em 2009, descobriu-se que o Red Bull continha vestígios de cocaína, o que levou alguns estados alemães a retirarem a bebida, mas, mais uma vez, após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que era uma quantidade tão insignificante que seria necessário beber quantidades quase impossíveis para se ter algum efeito. Em 2013, a Red Bull voltou a ser alvo de um processo por publicidade enganosa devido ao seu slogan Red Bull te dá asas. Para ser justo, ninguém esperava que lhe crescessem asas e voasse, pelo que este processo parecia ser uma tentativa frívola de obter dinheiro. Conseguiram argumentar que, uma vez que o Red Bull não dava qualquer melhoria atlética funcional, era publicidade enganosa e os rebeldes acabaram por pagar 13 milhões de dólares para resolver o processo. Até agora, todas estas questões parecem um pouco duras contra o Red Bull, mas na verdade a verdadeira controvérsia sobre o Red Bull é aquela que a maioria das pessoas no ocidental nem sequer parece saber. Em 2012, o herdeiro da fortuna da Red Bull, o neto de Cherry Hill, foi acusado de atropelar um policial e de o matar enquanto conduzia sua Ferrari em excesso de velocidade. O caso não foi levado a cabo e, na Tailândia, é visto como um exemplo flagrante de como os ultra-ricos e poderosos estão acima da lei e podem safar-se com qualquer coisa, o que levou a manchetes como Red Bull mostra como se safa com a morte de um policial na Tailândia, tendo alguns até iniciado uma campanha para boicotar a Red Bull. Não é que o herdeiro da fortuna da Red Bull estivesse realmente envolvido na gestão da empresa, mas é certamente uma mancha na imagem perfeita que a Red Bull gasta tanto dinheiro para manter. No entanto, o criador original da Red Bull, Liu, não estaria por perto para ver isso, pois morreu apenas alguns meses antes do incidente, em março de 2012, com 88 anos. Quando faleceu, era a terceira pessoa mais rica da Tailândia, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de euros, e de fato, até hoje, o seu cofundador Dietrich é o mais rico. Dietrich, o seu cofundador, é a pessoa mais rica da Áustria.
Isto porque a Red Bull continua a ser uma empresa privada e os fundadores nunca tiveram de vender muitas das suas ações, uma vez que tinham grandes margens de lucro e podiam continuar a reinvestir no negócio utilizando os lucros que obtinham, pelo que ambos se tornaram obscenamente ricos. Em segundo lugar, é claramente uma estratégia muito eficaz encontrar um produto que seja barato de fabricar e, em seguida, investir fortemente em marketing para criar uma sensação e uma imagem de marca mais premium para o produto, de modo a poder cobrar preços mais elevados que lhe darão margens de lucro elevadas, o que lhe dará enormes quantias de dinheiro para investir ainda mais em marketing e, assim, criar um ciclo virtuoso de crescimento. Obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Lembrem-se, vocês são as lendas.